Olá, estudante do primeiro semestre da segunda etapa da EJA, seja bem-vindo a mais uma aula de Ciências da Natureza. Qual que é o assunto? Qual o tema de hoje? Está aí na tela. Sistema sensorial e a percepção do ambiente. Essa é a nossa aula de número 4, dentro do módulo 2, Unidade 2. Nas últimas aulas, você estudou sobre os sentidos, o sistema sensorial. Nós vimos que conseguimos interagir, e perceber o nosso meio por meio de órgãos dos sentidos, localizados em diferentes partes do nosso corpo. A maioria deles, na cabeça, e temos também a pele, por onde nós conseguimos sentir o tato. Na cabeça nós temos os olhos relacionados à visão, o nariz relacionado ao olfato, a língua relacionada ao paladar e as orelhas relacionadas à audição. Então, nós temos estudado aí todos esses sentidos. Já que estamos falando, de captação de estímulos do meio e interpretação pelo sistema nervoso, agora nós vamos dar o foco justamente para este sistema, tá? O sistema que tem uma função muito importante no nosso organismo de controle das atividades e interpretação de todos os sinais que recebemos de dentro do nosso próprio corpo e de fora do meio ambiente, tá? Então, vamos estudar o sistema nervoso. E ele representa o quê? Uma rede de comunicação do organismo, como você está vendo aí na imagem ao lado, como se houvessem várias ramificações formando fios que se estendem por todo o corpo. Ali está bem resumido, mas vão se estender até a ponta dos dedos das mãos e dos pés, tá? Para poder trazer estímulos de todas as partes para serem interpretadas no sistema nervoso central. É formado esse sistema por um conjunto de órgãos que tem essa função, então, de captar mensagens, estímulos do ambiente para poder interpretá-los e muitas vezes arquivá-los na forma de memória, tá? E consequentemente esse sistema também elabora respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimentos, sensações ou constatações. Afinal, nós somos animais racionais que conseguimos receber esses estímulos, interpretá-los e dar uma resposta. Muitas vezes uma resposta automática, mas também respostas que podem vir depois de reflexão, depois de muito pensamento. Aqui no GIF, você tem um exemplo de uma resposta automática, tá? Quando você encosta a mão sobre uma superfície muito quente, por exemplo, uma panela ou diretamente numa chama, nós temos o reflexo de retirar rapidamente a mão, por exemplo, daquela superfície, Então, você só percebe conscientemente o que você fez depois de alguns microsegundos. Inclusive, quando, por exemplo, isso já aconteceu comigo, pode ter acontecido com você também, ao servir ali um prato diretamente, da panela, encostamos ali o braço ou um pedaço da mão ali e quase que joga comida para cima, Porque a gente toma aquele susto, aquele é um reflexo, Ou seja, o nosso corpo está respondendo de uma maneira que depois que a gente processa essa informação no nosso cérebro, tá? Então, isso é chamado de arco reflexo, Esse movimento que o estímulo faz, chegando no nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso devolvendo uma resposta. E essa resposta tem a ver com a sobrevivência, Tem a ver com evitar que a gente continue ali se machucando, porque se a mão fica ali, a gente se queima. Então, temos essa resposta, esse reflexo rápido de logo tirar a mão ali e tudo que está na mão, infelizmente, vai voar ali pelos ares. E o sistema nervoso central, ele é constituído por quais estruturas, quais órgãos? Nós temos, nessa parte, o encéfalo e a medula espinhal. Então, aqui, tudo isso aqui é uma... Opa, voltou. A canetinha tem que ativar, Vamos lá novamente aqui. Tudo isso aqui é a representação do sistema nervoso. Essa parte que está em vermelho, toda a porção que está dentro do crânio,
mas essa porção que passa bem no meio dos ossos que formam as vértebras, ou seja, ali a nossa coluna vertebral, é a medula espinhal. E isso constitui o sistema nervoso central. Nós temos também ramificações, que são os nervos, que formam o sistema nervoso periférico. Mas nós vamos estudar isso numa próxima aula. Agora vamos focar só no sistema nervoso central. Então, ele é composto pelo quê? Pelo encéfalo, que está dentro, protegido pelo crânio, e a medula espinhal, que passa, como eu disse, dentro, através daqueles ossos que formam a coluna vertebral, as vértebras. E além de estarem protegidos por ossos, eles também estão protegidos por membranas, chamadas de meninges. Aqui na imagem você vê como um recorte desse pedaço da cabeça. Ali a parte mais externa é o osso do crânio. Logo abaixo a gente tem a dura mater, que é uma meninge, a aracnoide, que é outra, e a pia mater, que é outra. Então, existem líquidos ali entre cada uma dessas membranas para proteger o sistema nervoso central de choques mecânicos e também de outras substâncias ou micro-organismos que podem vir causar algum tipo de problema. Inclusive, você deve estar pensando aí, meninge, meningite, será que tem alguma coisa a ver? Tem, né? A meningite é uma inflamação decorrente da infecção por micro-organismos, pode ser causada tanto por vírus quanto por bactérias ou fungos, que vão gerar ali uma inflamação nas meninges, daí esse nome, meningite, certo? Falando agora especificamente sobre o encéfalo, né? Toda essa porção que está aqui dentro do crânio. O encéfalo, ele é formado pelo cérebro, que é a maior parte, toda esta parte aqui que eu estou circulando, mas também tem o cerebelo, toda essa parte aqui atrás e mais abaixo do cérebro, e temos o tronco encefálico, que começa lá no meio do cérebro e desce para poder conectar estas estruturas à medula espinhal, que vem logo na sequência. E o cérebro, só para deixar aí a curiosidade, né, uma pessoa média tem um cérebro que pesa mais ou menos 1,5 kg. E ele é um dos órgãos que é mais hidratado, órgão que precisa de mais água para funcionar no nosso organismo. E ele é o principal órgão do sistema nervoso, vai ocupar a maior parte ali dentro do crânio, né, essa parte do encéfalo, e ele pode ser dividido ainda em duas partes, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, essa aqui é a imagem de um cérebro visto de cima. Então, imagina que você está olhando a cabeça de alguém por cima. Dentro da cabeça, tirando ali o osso, né, do crânio e as meninges, você vê logo o cérebro. Então, olhando por cima, nós temos o lado direito do corpo, né? Então, nesse lado direito, nós teremos aqui, tudo isso aqui é o hemisfério direito do cérebro. Do outro lado, nós temos o hemisfério esquerdo. Essa aqui é a porção anterior, ou seja, aqui está a testa da pessoa. E essa aqui é a porção posterior, aqui está a nuca da pessoa. Além disso, temos ali no cérebro essa parte mais externa, formada ali por várias reentrâncias, que é chamada de córtex cerebral. E ele é responsável pelo pensamento, pela visão, audição, tato, paladar, a fala, a capacidade de escrita. Então, várias ações, várias funções que nós desempenhamos no nosso dia a dia são ali responsabilidade dessa parte do nosso cérebro, que é o córtex cerebral. Continuando sobre o cérebro, também ele é a sede dos atos que podem ser tanto conscientes quanto inconscientes. Aí, o que seria um ato consciente? Por exemplo, eu
não quer dizer necessariamente que eu vou pensar para poder executar, mas eu estou fazendo ele ciente daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, quando eu pego este controle e passo de uma mão para a outra, tem uma intencionalidade. Eu estou usando músculos para poder fazer esse movimento. E para que eu movimente músculos e o esqueleto, eu preciso mandar estímulos através de nervos, e esses estímulos partem do nosso sistema nervoso central, para que a gente faça, realize essas ações. Agora, umas ações que são inconscientes, a gente pode considerar aquelas que não são voluntárias. Por exemplo, o coração. O coração bate sem a sua intenção, né? Então, você é igual para você abrir e fechar a sua mão, você não precisa colocar intenção no batimento cardíaco, né? Então, ele ocorre ali involuntariamente. Inconscientemente também, né? Por exemplo, se alguém que já teve aí um problema com um sonambulismo ou conversa dormindo, depois não lembra, né? Depois alguém fala, eu ouvi você falando, né? Quando estava dormindo, lembra? A pessoa acorda e não lembra de nada, né? São atos aí inconscientes também. É responsável por aquilo que eu disse lá no início, né? De arquivar informações, ou seja, a memória. Pelo raciocínio, isso que você está tendo ao prestar atenção na aula, tentar entender, ao executar as atividades. É o centro também da inteligência, da imaginação e controla ainda os movimentos voluntários do corpo. O sistema nervoso central tem também o cerebelo, não é só cérebro, tá? Tem o cerebelo. Como eu mostrei, está na parte de baixo, posterior ali. E o que esse cerebelo faz? Ele coordena os movimentos precisos do corpo, além de manter o equilíbrio e regular o tônus muscular. Então, ele regula o grau de contração dos músculos para você realizar movimentos precisos, como, por exemplo, escrever. Você precisa ter ali o cerebelo bem saudável, bem desenvolvido, tá? Então, a gente usa estímulos que provêm ali do cerebelo para realizar esses movimentos mais precisos e também manter o nosso corpo equilibrado. Depois, o tronco encefálico, ele fica na parte inferior do encéfalo. Como eu disse, ele está abaixo, mas ele está ali meio que por dentro, né, do cérebro. E ele conduz os impulsos nervosos desse órgão para a medula espinhal e vice-versa. E ele também produz estímulos nervosos que vão controlar atividades vitais. Como eu já havia dito, né, os batimentos cardíacos. Batimentos cardíacos, mas a respiração também, reflexos como a tosse, o espirro, a deglutição ou deglutinação, que é o engolir, né, dos alimentos. Então, tudo isso é controlado por essa parte do encéfalo, que é o tronco encefálico. Mas temos também a medula espinhal, você pode ler por aí também medula espinal, os dois nomes você pode utilizar. Então, tudo que está aqui é o encéfalo, aqui tem cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Então, todo o restante aqui é a medula espinal, que é um cordão de tecido nervoso que passa ali na coluna vertebral. E na parte superior se conecta com o encéfalo pelo tronco encefálico. E qual que é a função dessa medula? É conduzir os impulsos nervosos do restante do corpo para o cérebro e coordenar os atos involuntários também. Pessoal, sobre sistema nervoso central, é só isso hoje, a gente continua porque esse assunto se estende por mais aulas, tá? Mas se lembre, nós temos aí o sistema nervoso, formado por duas partes, sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central tem ali o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, e tem também a medula espinal. Próxima aula a gente continua com o sistema nervoso periférico. Até lá e tchau, tchau!